Voltamos. Fala, Rafael. Qual a dificuldade? E diz qual é o exato item lá do que você está fazendo. Mas em qual etapa? Você está pingando 6B. Vamos ver. Etapa 6B. 6B. Teste a conectividade com o PC remoto. Mas para testar a conectividade com o PC remoto, você tem que ir no laptop 0, você fez isso? No laptop 0 e pingou esse endereço IP que está aqui. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Para fazer o item 6B, você tem que ir no prompt de comando do laptop 0, no 6A, e fazer o ping no PC remoto com esse endereço. Isso não funcionou aí no seu caso? Sim funcionou ou sim foi isso que não funcionou? Português às vezes é fogo, né? Aí funcionou, ok. Então, o 6B foi ok. Você foi no... Então, o 6B funcionou. Então, vamos para o 6C. Ok, então você chegou no 6C, no PC remoto e tentou acessar esse site aqui e não conseguiu, não é isso? Você digitou esse site aqui e não conseguiu, não é? Ótimo, para não conseguir mesmo, porque aí você aqui no item no item 7, você vai configurar o roteador para que isso aconteça, tá certo? Então o 6C é para dar erro mesmo. Aqui, ó, tempo limite esgotado. Você vai fazer isso e vai dar timeout. Erro de timeout. Não é isso que está acontecendo? Que o host não é reconhecido, não está dando timeout, então você está com um problema para resolver nome. Vamos ver uma coisa aqui. Esse servidor DNS está conectado direitinho? Esse cara aqui está tudo verdinho aqui? Agora deu timeout, ok. Então, às vezes a rede demora um pouco para convergir. Então é isso, deu timeout. Então você agora tem que fazer item 7, a atividade do item 7, tá? Bom, todos... Eu queria saber aqui, na enquete aí do exercício concluído aí, queria pedir para o pessoal atualizar aí. Quem já fez e não atualizou, é isso aí mesmo, 9 fizeram, 16 não fizeram e 8 nem responderam.
Cadê esses 8 aí? Abriram a janela, e foram dormir? Ou ainda estão fazendo? Ok, então vamos aguardar mais uns minutos aí, né? Mais uns 10 minutos aí, para vocês fazerem, ok? Eu vou dar mais 10 minutos e aí a gente começa a apresentação aí da unidade 13. Ok, o pessoal que está com dificuldade aí, se quiser, quer dizer, esse envio vai ficar lá disponível, né? Não precisa. Se não tiver dúvida, né, no que é para ser feito e tal, mas a gente tarda aí um pouquinho aí para fazer, tá? Você diz fazer o exame, Alex? Eu vou liberar. Depois que a gente concluir, a gente hoje vai falar essa semana a gente vai concluir a unidade 13. Semana que vem vai ter semana de projetos de TI, tá certo? E que é a primeira semana de junho, não é isso? E aí, na segunda semana de junho, a gente vai fechar a unidade 14. E aí, quando eu abrir a unidade 14, eu abro todas, de 1 até a 14, tá certo? E aí, quem não conseguiu fazer uma unidade, pode fazer nesse período, ok? Tá? Então, a previsão, né, é a gente vocês conseguirem na segunda semana, né, da segunda para a terceira semana fecharem, segunda semana de junho aí fecharem, né, os exames, né? E aí eu faço o cálculo lá da média e tal e lanço a nota de vocês, tá? Ok? O... Enquanto o pessoal está fazendo aí, para quem está etapa 7, tem como explicar? Tem, claro. Olha lá, vamos lá. Na etapa 7, né? Na etapa 7, o que, que a gente vai fazer? Né? Na etapa 7, a gente vai configurar o port forwarding. Né? O que, que é o port forwarding? É um comando, uma configuração fica tudo branco, que é a conexão. É porque você tem que fazer, você tem que, ó, você veio aqui, só um minutinho aí,
Rafael, deixa eu falar com outro Rafael aqui que está mais atrás. Depois eu volto lá para o 7. Você deve ter entrado aqui, né, no Wireless Security. Aí definiu aqui WPA Personal 2, EAS e colocou o passphrase. Aí salvou. Salvou. Quando você salva, o PC, o laptop 0, perde a princípio a conexão. Fica aqui igual o laptop 1, ó, sem conexão. Ok? Aí você tem que vir aqui nele, entrar nas configurações de wireless. Vocês estão me vendo aí, não? Estão vendo a minha tela? Então, peraí, eu vou desfazer e fazer de novo. Peraí. Desfiz. Entrei. Estão me vendo agora? Tá, então vamos lá. Então, olha lá. Então, então vamos voltar aqui. Então, aqui você veio aqui na configuração do... Ih, colocou aqui WPA personal, EAS, colocou a senha, tá certo? Colocou a senha e salvou aqui. Deu um save em settings. Quando você fez isso, se você está lá na frente, o PC, o laptop 0, que estava conectado, perdeu a conexão. Então você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui, né? No Connect, esperar aparecer aqui e colocar a senha. Só que a senha aqui, colocar a senha e conectar. E ele vai conectar. Ok? Não está funcionando? Isso no... Olha só, se não você está em que etapa, o Rafael? Me diz exatamente qual etapa. Mas bem aqui no começo, ou você tá no filtro ou você fez o filtro de MAC? Então se você fez o filtro, você deve ter feito o seguinte, ó. Você deve ter feito o mesmo erro que eu fiz aqui, o mesmo engano. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó, MAC Address Filter. Você deve ter colocado aqui o Prevent, ó. Você não deve ter colocado no Permit. Aqui, quando você coloca no Permit, você permite essa lista. Tá certo? Quando você coloca aqui no Prevent, você previne essa lista. Então, você nega acesso. Aqui você permite e aqui você nega. Vê se você não fez isso. E aí ele está negando acesso ao invés de permitir. Também pode ser isso. Você botou o WPA em vez do WPA2. Aí muda tudo.
Ah, mas dá no mesmo. Isso. Então tem que ver lá a questão do filtro direitinho, tá? Além de botar no permite e não no. Então no prevent, tem que ver se o Mac está direitinho. E dá uma olhada que tem que botar lá os 2 pontos no Mac. Quando você copia, ele vem sem 2 pontos, tá? Ok, pessoal? Bom, mais alguma? Ah, tem sim, tem a dúvida aqui do. Tinha etapa 7 lá, né? Então vamos voltar na etapa 7. Então, na etapa 7, o que, que aconteceu? Você tentou conectar aqui e não foi, né? Então isso acontece porque esse cara aqui, esse server aqui, ele tem um endereço que não é um endereço público. O endereço público está na interface externa do roteador. Então, o que, que acontece? A gente tem que fazer uma configuração, que normalmente aqui se chama port forward, que diz o seguinte: toda conexão de um determinado protocolo para uma determinada porta que venha para essa interface externa do roteador, eu vou redirecionar para essa interface, para a interface deste servidor aqui, ok? E isso é feito onde, né? Isso é feito aqui, né, em Application in Game, e você faz o que eles chamam aqui, ó, de port Single Port Forward, que é o que está selecionado aqui, ó, Single Port Forward. Você diz o quê? Que qualquer requisição HTTP que venha para a porta externa, né, do meu roteador, eu vou redirecionar ela para esse IP aqui. Né? E quando você faz isso e salva, né, aí nesse caso o PC remoto, né, vai poder, quando você clicar aqui, ele vai acessar aqui o desktop aqui. Vou fechar, vou abrir de novo. Quando você fizer isso, não, aqui então é www.acompany.com e aí vai aparecer o website aqui, ok? Ok, ô Rafael? Entendeu ou não? Beleza. Então vamos lá. Posso seguir então lá para a unidade 13? Então vamos seguir aí a unidade 13. Para salvar, uso salvar como? Ó. Vem aqui, File, Save As. Aí põe aqui na frente do nome a sua matrícula. Né? Põe a matrícula. Salva, tá? E salva, não cancela, salva. Ok, pessoal? Então vamos lá falar do profissional de TI. Nesse capítulo 13, né, a gente e o profissional de TI, a gente vai explicar por boas habilidades de comunicação são parte fundamental do trabalho de TI. Vamos falar sobre questões jurídicas e éticas no setor de TI, vamos falar de comportamento apropriado, né, em virtude aí face às questões jurídicas e éticas que possam surgir no atendimento, quais são essas responsabilidades e o ambiente do atendimento, e vamos fazer um resumo aí do
tá? Então, vamos lá. Habilidades e comunicações, né? Habilidades de comunicação, soluções de problemas e o profissional de TI. Então, é importante que o profissional de TI estabeleça e se aproprie, né, de boas habilidades de comunicação. Né? Para isso, quer dizer, qual é o objetivo disso? A gente poder, né, interagir corretamente, né, com o nosso cliente, com o nosso usuário, a fim de que a gente faça o nosso trabalho da melhor maneira possível, né, e atenda o cliente também da melhor maneira possível. Então, para isso, a gente precisa escutar o cliente para conhecer o problema, né? A gente que é profissional de TI e acontece a mesma coisa com o pessoal de exatas, né? A verdade é que a gente não gosta muito de gente, né? A gente não tem paciência com as pessoas, a gente não tem paciência de ouvir, né? E a gente precisa aprender a fazer isso, tá certo? A gente precisa escutar o cliente, esperar o cliente falar, né? Porque é verdade, a gente precisa aprender a escutar o cliente falar, deixar ele dizer os problemas e orientar também a fala dele. Quer dizer, na verdade, a gente tem que usar o nosso conhecimento para orientar e extrair os detalhes do cliente, porque senão fica difícil a gente não saber. Quando a gente não sabe o problema que o cliente tem, né, a gente não consegue resolver isso, tá certo? Então a gente deve falar diretamente, claramente, né, orientar o cliente de forma que a gente possa coletar as informações adequadas a ele. A gente precisa se apresentar, né, profissionalmente, né? A gente tem que ter uma postura e uma apresentação adequada, né, àquele ambiente de trabalho que a gente está. A gente precisa manter as emoções sob controle, mesmo quando o cliente insiste em falar coisa errada, né? E você tem que ter paciência e falar nisso. Nesses meus anos todos, eu tenho mais de 30 anos, ou quase 30 anos, deixa eu ver aqui, 89, 89, 99, 2009, 2019, quase 40 anos, né, na área de TI. E nesse tempo todo eu tenho uma coisa que eu percebi, que é o seguinte: a maioria das pessoas, elas são contratadas, né, pelas suas competências, mas são desligadas pelas suas atitudes. Pouquíssimas vezes eu vi um cara ser desligado especificamente pela incompetência dele. As empresas são muito permissivas ou muito tolerantes na questão da competência, porque a gente sempre acha que o cara vai aprender, que o cara vai melhorar, a gente ajuda, o cara vai, mas as pessoas são desligadas pelas suas atitudes, né? Então, a gente precisa aprender, né, a ter atitudes adequadas, né? Então, a gente precisa se portar, ter uma atitude profissional sempre em relação ao nosso cliente. Eu digo isso de cadeira, tá certo? Nem sempre, nem sempre a gente tem uma atitude muito cordial ou muito proativa. Às vezes é isso que tira a gente do lugar, tá certo? Bom, então quando a gente está trabalhando com o cliente, a gente tem que determinar o problema do cliente. Então, para isso, a gente tem que ouvir o cliente atentamente, não interromper o cliente, né? E para entender o problema, como eu falei, né, pedir esclarecimentos e dialogando com o cliente a fim de melhorar a fala dele, mas não
tomando cuidado para não induzir ele a uma resposta, aquela resposta que você quer. Tá? Muito cuidado com a questão do preconceito. Né? E nessa questão do coisa também tem um preconceito. Às vezes você vai resolver um problema e você acha que o problema é aquele e você faz tudo para o cliente dizer para você aquilo que você quer ouvir. Aí você lá tenta e descobre que o problema não era aquele, porque você não escutou o cliente direito, certo? A gente tem que tratar o cliente com respeito, né? Com atenção imediata. A gente, principalmente quando a gente está nesse trabalho de atendimento, né? Às vezes isso não tem jeito. A gente sempre, em uma hora qualquer, a gente vai ter que atender o nosso cliente interno, nem que seja, nesse caso, o seu colega de trabalho que está dependendo de, mas eu sou desenvolvedor, não tenho cliente. Tem sim, porque alguém vai precisar daquele componente, daquela rotina, daquele pedaço de programa que você está desenvolvendo, né? Vai ter uma dúvida, e não vai saber como usar aquilo corretamente, e você tem que tratar essa pessoa com esse respeito, com esse cuidado, né? Ok, Diego, tudo bem. Então é preciso fazer isso. A gente também precisa conhecer o procedimento correto, né? Quando a gente está atendendo, principalmente no CSDesk, no Helpdesk, para a gente colocar o cliente em espera, né? Ou transferir a chamada. A gente não pode deixar o cliente sem informação, né? A gente tem que saber, que avisar o cliente o que você está fazendo, para onde ele vai, pelo qual motivo, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter tido experiência ruim com o call center em algum momento. É só a gente lembrar das experiências ruins que a gente fez e não procurar ver o quanto foi ruim para a gente, né? Quanto foi ruim para a gente. É não procurar não replicar isso quando a gente está do outro lado, né? Deixar claro o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É importante também você manter o foco da comunicação no problema, né? Não deixar a conversa, né? Ir para outros caminhos que não sejam aquele do problema, certo? E às vezes isso a gente tem que orientar direitinho, porque às vezes o cliente liga para você para resolver um problema e aí o chamado foi aberto por causa daquele problema, e aí ele aproveita aquele chamado para tirar 300 mil dúvidas ou fazer um monte de coisa que vai comprometer lá o seu SLA, vai comprometer o seu tempo, e aí a gente precisa, com muita delicadeza, dizer que ele precisa abrir um novo chamado, né, às vezes, tá certo? A gente precisa usar aí a netiqueta, né, na hora de fazer essa comunicação online, né? Estiver falando no chat, não escrever em letra maiúscula, porque aí a gente está gritando, né? A gente precisa identificar, dizer sempre quem é que está falando, tá certo? Às vezes a gente acha eu vou dar um exemplo aqui caseiro, né? Quando vocês me mandam um e-mail, né? Eu tenho, sei lá, 300 alunos. Aí ninguém coloca, por exemplo, a matrícula e a turma, porque é muito difícil eu achar entre 300, 400 alunos pela matrícula, porque o acesso é feito pela turma. Então, por exemplo, dizer em que turma você está matriculado, né? É importante, por exemplo, uma etiqueta é importante. Né? Também falando aí de práticas recomendadas, né? A gente precisa gerenciar, né, o tempo, fazer um gerenciamento de tempo e de estresse, né? Isso a gente precisa atender, né, os serviços que precisam ser feitos. Normalmente esses serviços têm prazos, né? E para isso a gente precisa organizar, né? Então a gente precisa trabalhar com prioridade. Existe uma frase batida aí que não existe falta de tempo, né? Existe falta de prioridade, né?
Então, você deve estabelecer aí as prioridades de acordo com os prazos, né, e as políticas aí da empresa onde você está atuando. Okay? Então, você, entre as chamadas, né, você tem que tem que se recompor. Às vezes, você está numa chamada difícil, né, o cliente está irritado, o cliente está até, às vezes, deseducado, né, deselegante, e a gente não pode passar para o próximo cliente o estresse que a gente passou com o cliente anterior. Então, a gente precisa respirar fundo, dar uma reajustada, né, para que a gente possa atender o próximo cliente, né? É preciso também que a sua estação de trabalho esteja reposicionada, os aplicativos de direito, né? Tudo no seu lugar, porque senão você se enrola, né? Bom, outra coisa importante é a gente estar atendendo aí aos SLAs, né? O SLA é a sigla de Service Level Agreement, ou acordos de nível de serviço. Um acordo de nível de serviço, ele diz quanto tempo você tem que demorar para resolver cada tipo de problema. Certo? Então, às vezes, a gente precisa manter o SLA. Chegou um problema para você que você acha lá que o problema é fácil ou que você pode resolver facilmente. Você é nível 1, mas tudo aquilo que você esperava que fosse não era, né? E o seu tempo de atendimento está se esgotando. Eu sei que por mais que a gente queira resolver, se a gente estourou lá o nosso tempo e não conseguiu resolver, tem que subir o chamado para o nível 2. Né? Sobe o chamado, eu não consegui, fiz o meu SLA lá, não consegui resolver, abri o chamado no nível 2. Tá certo? A gente também tem que dar foco para tentar resolver no tempo em que a gente diz que faz aquilo, tá certo? Então, você precisa respeitar, né, o conteúdo e o tempo do SLA. Isso é, fazer aquilo, né, que foi comprometido lá. Então, se foi aberto um chamado para você criar uma conta, você precisa criar a conta, tá certo? Então, fazer aquilo que está, e aí tem que criar a conta, tem que fazer tudo que está dentro das rotinas daquele procedimento de criar conta, tá certo? E aí a questão do gerenciamento aí determina, né, essas exceções do SLA. Em que exceções você pode fugir do SLA lá definido, ok? É preciso seguir as políticas corporativas, né, com chamadas de cliente, nas atividades da central de atendimento. É preciso que a gente garanta, né, a satisfação do cliente aí. Então, existe lá os procedimentos de resposta, a gente precisa conhecer aqueles procedimentos, que às vezes é chato, mas tem que dar bom dia, falar não sei o quê, dizer o seu nome, dizer quem está atendendo, seguir aquele procedimento todo direitinho. Okay? Bom, então, só resumindo, né, quer dizer, voltando a lembrar, né, a gente é contratado pela nossa competência, mas é desligado pelas nossas atitudes. Então, ter boas atitudes no trabalho, né, cumprir os nossos objetivos, tentar resolver o problema de forma séria, né, em qualquer atividade, em qualquer nível de atendimento, é sempre a melhor ação. Bom, a área de TI, e cada vez mais, né, e todas as áreas, né, umas mais, outras menos, né, mas todas as áreas têm implicações jurídicas. Né? A gente, como profissional de TI, a gente precisa entender que nós não somos um profissional qualquer, um usuário qualquer.
a gente é um profissional diferenciado. E por isso a gente tem implicações jurídicas e éticas muito, muito sérias e que a gente precisa prestar atenção nisso, ok? Então a gente tem, por exemplo, algumas considerações legais que a gente precisa entender. Por exemplo, não fazer alterações na configuração de software ou hardware sem permissão. A gente não pode resolver, né, por conta própria, mudar uma configuração de hardware sem comunicar, sem ser autorizado sobre isso, uma vez que você está propondo uma alteração de configuração. Essa configuração, antes de ser alterada, às vezes ela precisa ser testada, ela precisa ser verificada. Então, para isso, é preciso que se faça um comunicado e que tenha uma permissão para fazer isso. Não acesse contas de usuários dos clientes sem permissão. Você também não pode acessar informações do cliente sem ter permissão para isso. Assim como você também não pode, né, ler conteúdos de arquivos e tal, mesmo que você tenha acesso sem ter essas permissões, né? A gente não pode também violar o quê? Direitos autorais e propriedade intelectual. Isso significa, por exemplo, não fazer pirataria de software, né? Não copiar códigos de programas de outros, né? Sem permissão, fazer trabalhos e copiar trabalho dos outros, não pegar trechos de trabalhos de terceiros e não declarar claramente quem é a propriedade ou de onde você tirou, que a gente chama fazer citação, tá certo? Isso tudo são aspectos legais aí da atividade, né? Não usar recursos de cliente sem permissão. Então, estou com um laptop aqui para... Estou precisando do computador, estou aqui com o notebook para consertar do cliente, vou usar ele aqui essa semana e coisa, e aí acontece um acidente, né? E você perde o equipamento do cliente. Então, a gente não pode usar esses recursos do cliente sem permissão do cliente. Ok? Tem um aspecto muito forte aí na questão do licenciamento, né? Então, a gente tem que entender as diferenças das licenças. Em geral, independente do nome, as licenças são normalmente do tipo pessoal, isso ela é executada, um programa que só pode ser executado em apenas uma máquina, e naquela máquina onde ele foi instalado. A licença empresarial, normalmente, ela paga para que os funcionários usem o software, né? Então, existem variações dessa licença, mas, de uma maneira geral, você não pode ter mais gente usando aquela licença do que licenças que você comprou. Então, se você comprou 10 licenças de Office, por exemplo, só 10 pessoas podem usar simultaneamente aquele programa, certo? Existem também as licenças de código aberto, que permitem que os desenvolvedores modifiquem e compartilhem o código do programa, tá certo? Existe também as licenças de software livre, que permite que os programadores também modifiquem, distribuam e compartilhem os códigos. Mas a licença de código livre ela tem uma característica que, para que você possa liberar um software como software livre, todos os elementos que compõem esse software também precisam ser software livre. Então, se você usar dentro do seu software uma licença de software, de outro software que não seja livre, você não pode fazê-lo, certo? Então, existe a questão também das licenças comerciais, né? Que aí permite que o licenciado, né, ganhe dinheiro com o software. Isso ou melhor, assim, por exemplo, não faz sentido, hoje não é mais o caso, mas, por exemplo, você, para desenvolver, vou dar aqui um exemplo de uma linguagem aqui, que é
que é o VB, por exemplo. Agora acho que nem tá, mas você vai desenvolver um programa escrito em VB. Ora, para você escrever um programa que é em VB, você precisa comprar, né, o VB Studio lá. Então você não pode vender programa compilado em VB Studio sem ter comprado o VB Studio para isso, certo? Então você tem que comprar o VB Studio, e aí quando você compra o VB Studio, né, ou algum programa desses em que a licença é comercial, você normalmente compra o direito de usar e de produzir programas e aí poder, né, vender os programas que você produziu com aquilo, certo? E aí tem a questão de gerenciamento aí também de direitos autorais, né? Que é feito para impedir aí, né, que você possa ter acesso ilegal, né, ao conteúdo, né, ou dispositivos digitais aí, tá certo? Então, normalmente o software, né, ele está ligado aí a direito autoral e propriedade intelectual. Software não é produto, software é direito autoral, tá? Bom, ainda seguindo aí a questão de procedimentos legais, a gente vai falar aí um pouquinho de computação forense, né? O que a gente chama de computação forense é aquela computação que é usada, né, para coleta de dados e informações, né? Então a gente usa para coletar e analisar dados, né, de computadores e dispositivos correlacionados. Por exemplo, a gente pode usar a computação forense para determinar que um né, normalmente se coletam, né, os seguintes tipos de dados, né? Dados permanentes, né, que são armazenados em unidades preservadas quando o computador é desligado, e dados voláteis, né, quando o computador é desligado, certo? Então, por exemplo, cache de memória, às vezes quando você desliga, perde o cache, né? Então, você não vai poder pegar esses dados. Aconselhando, né, a pirataria do programa daquela
Oi, fala aí. Caiu aí a minha. Ah, tá. Para mim não apareceu nada aqui, não. Estão me vendo? Hein? Estão vendo aí os slides? Estão me escutando? Ok. Então vamos lá. Ok. Então vamos lá, voltando aí, né? Falando que a gente precisa, como profissional de TI, né, agir eticamente em relação aos crimes cibernéticos, como por exemplo a pirataria, certo? Então é preciso que você conheça a política da empresa onde você trabalha, né? Então, normalmente na política de segurança da informação é proibido a instalação de programas que não sejam programas fornecidos pela empresa. Então, normalmente a empresa tem lá uma lista, né, dos programas que compõem, né, os softwares, né, que são homologados pela empresa e que podem ser usados e quem pode usar aquele software. Então, você, como profissional de TI, você tem que cuidar, né, para que os computadores da empresa, né, só tenham aqueles softwares que são homologados e liberados pela empresa para as pessoas que estão homologadas e liberadas para isso. Então, se um determinado funcionário não pode ter, por exemplo, software de acesso a VPN, no computador desse usuário não pode ter software, tá certo? Se por um motivo esse usuário precisar, por alguma razão, esse software, a instalação desse software precisa ser autorizada, documentada e autorizada, devidamente autorizada para que ele possa ter isso. E uma vez que ele deixe de ter esse acesso, esse software precisa ser removido. Ok? Então é preciso conhecer essas questões, tá certo? É preciso que se conheça essa política, então, da empresa, né, sobre os crimes, sobre a questão do software e também a questão de navegação, por exemplo. Às vezes, a empresa, a política da empresa pode impedir, por exemplo, o uso do correio pessoal nos computadores e dentro das instalações da empresa. Isso inclui que as pessoas não podem usar o seu e-mail pessoal, não podem usar o seu webmail, né? Ou precisam usar isso de forma consciente, né? Isso tem lá na política definida. E você, profissional de TI, tem que zelar para que isto seja feito dessa forma, entendeu? E é preciso aprender, né, como preservar provas, né, se alguma atividade ilegal for descoberta. Então é preciso preservar essas provas, né, e aí a gente tem que pegar os arquivos, não pode alterar esses arquivos, tem que fazer cópias limpas dos arquivos. Isso, também tem a questão de bloqueio de site. Ok, Sig. Tem a questão de bloqueio de site aí, que é muito importante, né, também. Isso vai depender, se os sites serão bloqueados ou não, vai depender da política, né, da política da empresa. Então, é importante que você, profissional de TI, conheça, né, essas questões para poder orientar a administração lesa, né, e alertar ela desses problemas, né? Durante muitos anos a gente tive uma empresa, né? Essa empresa teve várias empresas como cliente e a gente sempre teve um cuidado danado de, mesmo sem ser pedido, fazer o controle de inventário de software, né?
por exemplo, dessa empresa, e sempre avisar por escrito quando a empresa estava violando, né, licença de software, porque se um dia a empresa fosse pega, né, a responsabilidade disso ia cair sobre a gente também, porque nós éramos a TI dessa empresa. Então a gente era obrigado a relatar isso, dizer assim, olha, estamos fora de licenciamento, precisamos comprar mais licença, a gente os problemas sobre isso são mesmos, o crime é esse, a pena pode ser essa, aquela. Então isso a gente sempre teve o cuidado, né, de divulgar. Tá ruim para todo mundo ou só o Alex aí não está conseguindo me escutar direito? Hein? Vou continuar aqui. Dá uma olhadinha aí, Alex. Acho que é a sua linha aí. Bom, a gente precisa então sempre estar atento aí à questão da documentação e do que eles chamam aí de cadeia de custódia, né? O que é isso? A gente sempre tem que documentar o trabalho executado, principalmente quando a gente estiver falando de computação forense, e a gente tem que deixar claro, né, como a prova foi coletada, né, como os dados foram obtidos, como os dados foram acessados, como eles foram armazenados, aonde eles foram armazenados, quem teve acesso a essa informação, né? Tudo isso tem que ficar bem claro para que a gente possa comprovar que aquele dado não foi alterado, né? Então, quando a gente obtém prova, a gente tem que deixar claro que aquela prova ela é uma prova válida, né? A gente não pode gerar provas, né? E tem que dar certeza, né, de que aquela informação não foi alterada desde o momento em que ela foi coletada até o momento em que ela foi apresentada. Ok? Ok? Alguma dúvida aí em relação a essa questão legal aí e uma questão legal? Isso é um dos aspectos mais importantes aí da atuação profissional do profissional de TI, tá certo? O profissional de TI ele é um profissional que não é comum. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui que é de uma coisa muito comum de acontecer e que gera muito problema nas empresas, que é, por exemplo, acesso aos dados de produção, né? O profissional de TI, o desenvolvedor, por exemplo, é muito comum em certas empresas que o profissional de TI tem acesso aos dados de produção, né? Porque ele é o profissional habilitado para mexer. Algumas empresas não têm uma política forte de segurança em relação a isso, então o profissional de TI tem livre acesso. Mas como assim livre acesso? Ele, por exemplo, tem a senha do root do banco de dados, né? A senha lá do banco de dados, e com isso ele pode acessar todas as informações da empresa. Assim, professor, mas sem as informações é tipo o DBA também, né? O DBA também não pode, não deveria, e em algumas empresas é assim. O Banco Bradesco, por exemplo, na Bradesco, quando a gente estava lá, o DBA ele não tinha acesso aos dados de produção. Ele tinha acesso às configurações do banco, mas ele não podia ter acesso ao banco. Para ele ter acesso ao banco, tinha que ter uma autorização explícita do gestor da informação, né? E aí nós liberávamos acesso do DBA ao dado de produção do banco. Ele podia criar um banco, ele fazer uma série de coisas, ajustar as performances do banco, mas ele não tinha permissão para acessar os dados da aplicação, tá certo?
e o desenvolvedor também não. Isso foi uma luta, né, dentro da empresa para a gente implantar, né, esse tipo de pensamento, porque lá, até porque os próprios gestores da informação, né, nem sempre estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a produtividade, eles estão preocupados com o faturamento, mas nem sempre estão preocupados com a proteção do dado. Então, a gente teve que vencer algumas resistências, e algumas resistências até mesmo do gestor da informação, que devia ser o cara mais preocupado em preservar esse dado. Certo? Inclui, por exemplo, isso a gente tem assim umas coisas mínimas. Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, isso já havia, tá certo? Quando teve aquela quebradeira lá nos Estados Unidos, um caso Enron, de uma empresa que estava fraudando os dados contábeis, né, para ganhar, obter recursos no mercado financeiro, foi criada nos Estados Unidos uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que a gente costuma chamar de SOX, né, que é uma lei financeira, como a gente tem aqui a portaria 3340 do Banco Central, porque o mercado financeiro americano ele era altamente desregulamentado. Desregulado não é bem o caso, né? Apesar do termo regulação ser usado, mas, na verdade, ele era desregulamentado. Não havia muita regulamentação de como as coisas aconteciam. Aqui a gente estava muito mais preparado do que isso, né? E aí, então, começaram a acontecer várias fraudes financeiras lá. Então, eles criaram essa lei, apesar de ser uma lei de procedimentos financeiros, ela tinha mecanismos que precisavam garantir que a informação que estava sendo prestada era uma informação lícita. Ora, isso tem tudo a ver com os dados de TI. E só essa garantir a legitimidade, a veracidade e a confiabilidade da informação prestada cria uma cascata de ações na área de TI, que você, no final das contas, todo mundo tem que ter senha, todo mundo tem que se autenticar para os dados têm protegidos, só os donos, só as pessoas que têm que ter acesso aos dados podem ter. Isso quer dizer que o profissional de TI não pode ter acesso ao dado de produção. Por quê? Porque ele não é um profissional qualquer, tá certo? Ele é um profissional especial. Ele tendo acesso ao dado, pode modificar o dado, né? Sem seguir os procedimentos normais, tá certo? Isso implica que os softwares precisam ter trilha de auditoria. Trilha de auditoria é quando você salva, né, todo o caminho que é feito para que um dado seja modificado, né? Quem acessou, quem alterou, quem autorizou alterar, se fosse o caso, né? E essas aplicações precisam ser construídas para gerar essa trilha de auditoria. E a trilha de auditoria tem que ser obtida, né? Tem que ficar claro como essa trilha de auditoria é obtida e depois como é que se tem acesso a essa trilha de auditoria. Okay? Então, isso é um aspecto importantíssimo, que mesmo que a gente não seja profissional da área de segurança da informação, o profissional de TI precisa estar ciente desses aspectos, né? Então, quando a gente constrói uma aplicação, a gente precisa saber para que essa aplicação é feita e se ela vai precisar de auditoria e para que partes dessa aplicação a gente precisa criar a trilha de auditoria. Okay? Então, é importantíssimo que a gente tenha ciência aí, das alterações, né, lá nas leis que envolvem crime digital
e a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai aí, tá aí bombando, e que ainda vai ter muita discussão, que vai ter muita coisa. Então, a gente está longe das coisas serem fechadas, tá certo? Porque, às vezes, uma recomendação legal, né, ela na hora de ser implementada, ela passa por aspectos particulares de cada organização, tá certo? E que vai variar de organização para organização, né, a forma como uma determinada proteção, um determinado controle vai ser feito sobre determinado aspecto, ou determinado pedaço de software, determinada trilha de autoria, determinado dado, tá certo? Então, e aí a gente precisa conhecer essa questão legal e ética para poder fazer a interpretação correta e a aplicação correta em cada caso. Ok? Por exemplo, a gente, por exemplo, tinha... Deixa eu pegar aqui um exemplo que era importante. Por exemplo, toda criação de usuário, ela precisava, na rede da seguradora, precisava ser autorizada, ok? E lá, quando a gente começou o processo, a autorização era por e-mail, ok? E aí a gente precisava guardar a prova, né, da autorização. Então a gente tinha que receber o e-mail, né, com autorização, e a gente, no caso lá de como a política foi escrita, a gente tinha que ter a cópia física. A gente tinha que imprimir o e-mail, né, que autorizava um determinado usuário ser criado e guardar esse e-mail, né? E aí escanear o e-mail e guardar também a cópia escaneada daquele papel do e-mail lá. Entendeu? Então, às vezes, dá um trabalho danado. Eu me lembro que... Isso. Então, o Zé Luiz está dizendo aqui que na biblioteca é assim também, né? Para liberar acesso ao perfil de atendimento no portal para algum funcionário, tem que abrir um chamado, né, e ficar registrado. Então, tem que ficar registrado esse chamado. Por quê? Porque a gente está falando de né, que são os livros, tá certo? E, às vezes, o trabalho de você garantir o registro é maior do que o trabalho de fazer. Eu costumava fazer uma brincadeira no meu tempo de... É óbvio que a gente estava trabalhando para reduzir isso, mas no tempo lá de segurador, eu costumava dizer que o meu pessoal passava 70% do tempo provando que trabalhava os outros 30%. Né, de tanto volume de evidências, né, que a gente tinha que gerar por conta dessa legislação e dessa parte legal aí lá da lei Sarbanes-Oxley, da SOX lá, que a organização lá estava submetida. Então, a gente passava a maior parte do tempo tratando evidências daquilo que a gente fazia, porque tudo que a gente fazia tinha que ter uma evidência. A gente sofria 5 auditorias por ano de órgãos diferentes. Então, a gente tinha que estar... Nada podia ser feito lá no setor sem que uma evidência fosse gerada. Tá certo? Então, eu dizia isso, que a gente passava 70% do tempo provando que trabalhava os outros 30%. Tá certo? Então, tentar melhorar essa eficiência, né? A gente era eficaz, mas nem tão eficiente, né? Melhorar essa eficiência era um dos trabalhos da gente lá, sem perder, né, obviamente, a eficácia do setor lá. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui e falar
dos técnicos da central de atendimento, né? Que é normalmente, né, a entrada aí no mercado de muitos dos profissionais de TI, né? Pelo menos do pessoal de infra, normalmente esse é o caminho aí, tá certo? Então, né, nessa parte aí, nós vamos falar das centrais de atendimento, nós vamos falar dos técnicos de nível 1 e técnicos de nível 2, né, das centrais de atendimento do Service Desk, né? Bom, a central de atendimento, em geral, é um ambiente de trabalho ocupado, acelerado, né, que normalmente funciona 24 horas por dia. Lugar tenso, né? Essas centrais podem ser internas, né, ou externas. Você pode ser uma central de atendimento que vai atender clientes externos. Eu tinha um amigo, quer dizer, tinha não, tenho ainda, né? A gente já não se vê há muito tempo, que ele era especialista nessa parte de IT, foi o cara que me formou na parte de ITIL e COBIT, e ele tinha empresa que ele tinha um service desk que atendia clientes externos, né? Ele ia na empresa, entendia a situação da empresa, o ambiente da empresa, as aplicações da empresa, aprendia a usar essas aplicações da empresa e criava lá um conjunto de procedimentos, né, para resolver ou fazer o atendimento, né, de problemas e de dúvidas para essas empresas. Então, ele atendia 4, 5, 6 empresas, né, no Service Desk dele. Ok? Normalmente, esse sistema tem políticas de prioridade aí para o atendimento de chamadas, né? A chamada do diretor é mais importante do que a chamada do vendedor, né? Nem sempre, mas tem empresas que a chamada do vendedor é a chamada prioritária, porque é o cara que faz dinheiro. Então, o cara que faz dinheiro tem que ter prioridade. É o cara que está na ponta lá, é o cara mais importante, né? Isso é definido nas políticas lá de prioridade de atendimento. E que tipo de problema. Então, não só pelo tipo de usuário, mas também sobre que tipo de problema você vai dar prioridade, tá certo? Uma empresa, uma empresa que... Peraí, peraí, minha netinha tá aqui, vem cá, né? Pode passar. Vai com a vovó, vai. Clara, não pode. Só um minutinho aí. Pega a colher. Bom, vai lá, coisa. Então, essas políticas corporativas é que vão dizer aí quais são os serviços prioritários lá que devem ser atendidos primeiro. Então, se você tem 2 chamados, qual você vai atender primeiro? Aquele que tem maior prioridade, né? Normalmente, eles usam um software, né? É um software de Service Desk que suporta essas funções, né? Existem softwares tanto muito bons de código aberto, assim como softwares proprietários para isso, né? Um exemplo aí, o pessoal que é de redes vai fazer gerenciamento de software, vai conhecer aí o GLPI, que é um software público aí que faz essa gestão do Service Desk, né? Por exemplo. Existem vários aí softwares que fazem isso. Eu acho até que a faculdade usa o GLPI. Ok? E tem técnicos, né, com diferentes níveis de experiência, né, que compõem os níveis de atendimento. Isso é o GLPI na Unigran Rio, né? Com seus diversos níveis de atendimento. Então, você pode ter nível 1, nível 2, nível 3. Tem Service Desk que tem só 2 níveis, né? Então, depende um pouco. Então, normalmente, né, você define aí as funções, né? Tem uma lista aí, né? Com os níveis de prioridade aí que ele dão. Por exemplo, inatividade.
Então, a empresa não pode operar nenhuma parte do computador. Então, isso é uma prioridade 1. Depois, hardware. Um ou mais computadores da empresa não estão funcionando corretamente. Prioridade software, né? Um ou mais computadores não está com erros de software do sistema operacional. Rede, né? Um ou mais computadores não conseguem acessar a rede. E aprimoramento, né? Uma solicitação da empresa para obtenção de funcionalidade adicional do computador. Então, tem várias prioridades aí, níveis de atendimento. E aí a gente tem 2 tipos também de níveis de atendimento. Tem aqueles que são para solucionar problema e são aqueles para para cumprir atividades normais da empresa. Por exemplo, a criação de um usuário. A criação de um usuário não é um problema, né? É uma ação que normalmente é feita, às vezes, pelo Service Desk, né? Ou por uma central de atendimento da área de segurança, né? E que tem lá uma ação para ser cumprida que tem que ter um nível de prioridade em relação às outras, certo? Bom, no caso aí desses níveis, né? A gente vai apresentar agora, normalmente, as funções, né? Que estão associadas a cada nível desse, né? Então, os técnicos de nível 1 são aqueles que coletam normalmente as informações pertinentes com o usuário, resolvem problemas simples, né? Escalonam, né, a ordem de serviços quando necessário, ok? E normalmente são os caras que tentam resolver um incidente, né? Existe uma diferença entre um incidente e problema, que no nosso caso aqui a gente pode, não é exatamente a definição correta, mas a gente pode dizer aqui que o incidente ele é um evento, né, que pode ser contornado com uma ação ou é algo que existe uma causa raiz conhecida. E aí pode ser resolvido dessa forma. Por exemplo, um usuário liga para você no técnico de nível 1 para o Service Desk, assim, meu computador travou aqui com uma tela azul. O que o cara do Service Desk vai fazer? Então, só desliga aí o botão e liga novamente. Então, o Service Desk, o nível 1, ele vai restaurar a operação do sistema, né, no menor tempo possível. Ele resolveu o problema? Não. Ele não sabe por que o computador deu tela azul, tá certo? Mas ele vai restaurar a funcionalidade do sistema. Mandou o usuário desligar, ligar, retornou, e daqui a pouco vai dar outra tela azul, tá certo? Mas ele restaurou essa coisa. Enquanto isso, ele coleta informações sobre o sistema, né? Sobre o que aconteceu com o usuário, indicação de contorno feita, né? E se ele, com as informações obtidas, existe um problema claro associado a isso que possa ser executado, ele pode até executar, senão ele vai subir, né, essa ação para um nível mais alto, que é o nível 2, né? Ok? Então, que tipo de perguntas, né, o técnico de nível 1 deve fazer ao cliente, né? O que foi o erro que aconteceu, qual as configurações do computador do cliente, que tipo de ações o cliente estava fazendo, quer dizer, algumas perguntas abertas e algumas fechadas, né, que possam levantar, né, indícios para que possam ajudar o nível 2 a resolver o problema. Tá certo? O técnico de nível 2, né, ele tem, às vezes, recursos de software remoto, né, para auxiliar a solução do problema. Quer dizer, às vezes ele pode, dentro da empresa, se conectar, né, na estação do cliente e ter acesso à tela do cliente para resolver o problema, né? Eles normalmente retornam a analisar aquelas informações que foram obtidas pelo técnico de nível 1, né? E eventualmente podem retornar a ligação para o cliente para obter dados adicionais. Geralmente tem
mais experiência, não só sobre a tecnologia, mas também sobre o ambiente da empresa onde essa tecnologia foi aplicada, né? E lidam com ordens de serviços que foram, na verdade, escaladas, né? A gente usa mais o termo escalar, né? A gente escala o problema, quer dizer, sobe de nível, né? O problema. Escalonada está certo também, mas o pessoal costuma falar escalar. Porque, eventualmente, tem o técnico de nível 3, né? Que é o cara que vai buscar, às vezes, soluções de problemas que nunca foram solucionados antes, né? Tem um laboratório de teste disponível, né? Lida, às vezes, com suporte direto do fabricante, né? São técnicos, às vezes, de altíssimo nível, né? Com grande experiência lá no sistema, tá certo? Então, a gente, nesse capítulo aí, né, a gente viu aí que para a gente tornar, né, um profissional bem-sucedido aí na área de TI, a gente tem que ter boas habilidades de comunicação com os clientes, com os colegas, tá certo? Com todos. A gente tem um negócio que diz que eu costumava dizer que profissional de TI bom rosna, né? Mas que o bom mesmo rosna e morde, certo? E que os melhores caras que eu conheci tecnicamente eram os piores caras para trabalhar em equipe. Eram muito difíceis, né? Fazer esses caras trabalhar em equipe foi dos maiores desafios que eu tive enquanto líder, né? Fazer com que esses caras tecnicamente muito bons fossem capazes de lidar com o cliente e com os colegas de forma adequada, tá certo? Então a gente tem sempre que pensar nisso, né? E a gente precisa pensar que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então dividir o problema e dividir a solução é sempre bom. A gente está entrando numa era aí que eu acho que a coisa é compartilhar, tá? Vai ser compartilhado. A gente está nessa coisa das redes, da compartilhada, da informação compartilhada, da solução compartilhada. Então, dividir é sempre a melhor estratégia, né? Então, para fazer isso, a gente precisa se portar, né, de maneira profissional, a gente precisa ter empatia, né? Empatia também é uma palavra fundamental para o profissional de TI, né? Quando recebe uma ligação do cliente, né? Em vez de, pô, já vem aquele cara chato pra caramba, a gente precisa ter empatia, né? Entender que ele, por algum motivo, né? Ele está muito perdido, né? Ele não sabe o que fazer, né? Ele tem um trabalho dele para fazer e aquele computador, né? Assustador lá na frente dele, aquele sistema assustador na frente dele não está deixando que ele faça aquele trabalho, né? A gente precisa, então, ter primeiro empatia. Se a gente tem empatia, o resto é tudo mais fácil. A gente entende o problema do outro e aí se esforça para ajudar o outro a resolver esse problema. Para isso, a gente tem que ter, né, fazer uso adequado lá da etiqueta e a gente precisa cumprir o SLA lá com o cliente. A gente tem que cumprir lá, se a gente se compromete a criar uma conta de usuário em 2 horas, a gente tem que fazer um esforço para que a gente crie conta de usuário no máximo 2 horas. Se a gente tem um problema que no nível 1 a gente tem que resolver em 15 minutos, se a gente não resolve em 15 minutos, a gente tem que escalar. Tá certo? Passa para o nível 2. Se eu não conseguir resolver seu problema, estou passando para o nível superior aqui.
né? Mas fica lá a estatística, pô, esse cara sobe tudo para o nível 2. Isso mostra, né, para o gerente que esse cara precisa ser melhor treinado, né? Não, a gente não deve ter vergonha. Por sua vez, ele não tem vergonha de cumprir as etapas lá, ele não atrasa o chamado, ele, se não consegue fazer, sobe, mas não tem jeito, a gente tem que cumprir o SLA aí. A gente tem que cumprir a política corporativa, a gente não pode abrir mão disso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a sua empresa tem uma política de bloqueio de conta, por tentativa incorreta de login. Aí o cara acordou meio de ressaca, tá com a vida complicada, brigou com a namorada, chegou no trabalho, não lembrava a senha. Né? Trocou a primeira vez, ou digitou errado, esqueceu a tecla do caps lock, 3 vezes, bloqueou a senha. Aí liga e que na sua empresa tem uma política de senha dizendo que só o gestor pode autorizar que a senha seja desbloqueada. Então o cara tem que fazer o quê? O cara tem que passar um e-mail, por exemplo. Qual é o procedimento? Ele passa um e-mail, ele vai lá no gestor, porque ele não pode passar e-mail, porque ele não consegue logar na máquina. Ele vai ter que ir lá no gerente dele, lá, ajoelhar no milho, dizer assim, pô, cara, acordei mal, não sei o quê, errei lá 3 vezes a minha senha. Dá para passar um e-mail para o Service Desk lá solicitando desbloquear a minha conta, me gerar uma nova senha e mandar? Por quê? Porque o Service Desk vai receber o e-mail do gestor e vai mandar a senha para o gestor. Aí o gestor vai pegar a senha, vai entregar, vai escrever no papelzinho, vai dar para o cara dele lá, porque o gestor está vendo o cara. O cara do Service Desk não está vendo o cara lá. Está no telefone, tem alguém dizendo que é o fulano de tal. Ele não sabe se o fulano de tal é o fulano de tal, certo? Mas o cara vai chegar lá e vai insistir, assim, pô, cara, eu tô aqui, tenho que entregar um trabalho, vou mandar ele embora, né? Eu sou do ProUni, se eu não passar, né? Aquele choro todo aí que você... Aí você tem que dizer pro cara, não posso fazer, não tem jeito, eu não posso ir contra a política corporativa. Por mesmo que você saiba que o cara é o cara, que o cara está lá, você não pode fazer isso. É preciso que você faça com que as políticas corporativas sejam cumpridas. Ele vai ter que ir lá no gerente, ele vai ter que sentar no milho, não tem que olhar no milho lá, pedir para o cara, por favor. Se o gerente dele vai dar uma bronca nele, se vai dizer, próxima vez eu mando você. Você não pode fazer nada. Você precisa cumprir a política. Tá certo? E você precisa falar isso para ele com toda educação, com todo respeito. E ele vai se estressar, pode gritar, não sei o quê. Mas você, é óbvio que ele também não pode respeitar você, porque você está fazendo o seu trabalho, mas você não pode abrir mão desse tipo de coisa. Tá? Então você precisa ir para fazer isso, você precisa, né, gerenciar o seu tempo, gerenciar o estresse aí das situações. Precisa conhecer, né, as políticas da empresa, leis cibernéticas do país, da região e do estado, para que você possa fazer com que a lei seja cumprida, certo? A gente atuar com ética. Fundamental, né, que o profissional de TI, que é um profissional tão crítico hoje em dia, atue com ética. Certo? Então você precisa saber aí qual é a sua responsabilidade, né, nessa luta aí contra crimes cibernéticos, né? Seja ele a questão de você não distribuir vírus, da questão de você não recomendar uso de software pirata, de você não ser um divulgador de notícias, né, de fake news, de coisas, né? Ter a responsabilidade lá no grupo da família, né, quando botam uma reportagem, né?
malhando alguém ou falando de uma coisa, você buscar lá e dizer assim, olha só, essa reportagem aqui foi feita há 5 anos atrás, está fora de contexto, ou essa reportagem está errada, é mentira, que ela foi classificada como fake news em tal lugar. Né? Faz parte da gente ser um profissional de TI, falar isso, fazer um discurso, não divulguem informações sem checar procedentes, né? Isso tudo faz parte do profissional de TI. A gente, quando escolhe uma profissão, a gente escolhe junto com ela uma ética. A gente escolhe um osso para roer, não tem jeito. Né? Toda profissão tem os ossos, e esses ossos precisam ser roídos. Não, Rafael, não falta muito não. Tá chato aqui a minha. Tá chato a minha conversa aqui. Mas já está acabando. Então é isso. A gente precisa ter essa visão ética. A gente tem um osso aí que está de acordo, que a gente assumiu, né, quando escolheu essa profissão. É óbvio que vocês ainda estão se formando por ela. Quando fizerem a colação de grau, quando prestarem o juramento, né, vão estar atrelados pessoalmente, né, comprometidamente com essa ética. Mas, uma vez que vocês já estão estudando, é preciso que vocês já se comportem dessa forma. Ok, gente? Alguma dúvida aí em relação a essas questões aí associadas às atitudes, às habilidades, né? O pessoal de RH vai chamar isso de chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Né? A gente, além do conhecimento técnico, a gente precisa ter habilidades, certas habilidades e atitudes. Né? A gente precisa agir de forma correta. Né? E às vezes esse agir de forma correta é agir de acordo com como a organização termina, né? Mas sem perder a ética. Né? Vou fazer chamada agora. Vou abrir lá. Está lotado o quê? O centro de Caxias? Ah, deve estar, né, mano? Caxias está sem noção, né? Caxias está sendo um lugar assim, sem noção. Assim que eu fizer a chamada aqui, que eu liberar vocês, eu vou abrir aí o capítulo 12 para vocês fazerem. Não, o 12 eu já fechei, já estava. Acho que termina hoje à noite. Só na meia-noite, eu acho. Está lá liberado, acho que até meia-noite. E aí hoje eu vou abrir o 13, tá? Vou deixar uma semana aí o 13 aberto. Deixa eu entrar aqui, assim que entrar eu faço a chamada de vocês. Um minutinho. Legal, Alex. Só pedir para o pessoal olhar aí que você está saindo. Eu acho que ainda fica aqui um tempo. A hora que você sair, fica o registro aqui. Opa, vamos lá.
Então vamos lá, ver quem está aí. Então vamos lá, Alex Alves, Alex Bruno tá, Breno tá, Christian tá, Daniel tá, Darlan tá, Diego não, Douglas não, Quem tava aí? Diego. Tá. Diego, Douglas, Edir, Elias não, Enzo tá, Gabriel Flores e Silvio Henriques. Cadê? Gabriel tá, Guilherme tá, Isabelle tá, João Pedro, João Vitor, Jonathan, Jorge Marciano não, Jorge Otávio tava, tá aí, né? O que mais? José Luiz tá aí, Júlia, cadê? Júlia tá, Juliane tá, Loriano tá, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Mariana também tá, Mariane tá, Matheus, Micael está, Misael hoje não, Misael não tá. O que mais? Monvar tá, Otávio não. Tá ok, mas aí depois a gente acerta lá, não tem problema. Rafael, ok. Ricardo Luiz, Sig estava aí, Silvino, Tainá, Thales hoje não, né? Thales, Vanessa hoje também não estava aí não, né? Vanessa e o Olaf. Ok, presença lançada. Alguma dúvida ainda? Ok. Ok, depois ela entra lá, vê o vídeo, a gente depois joga isso, acerta lá, Marcelo. Não, tá, não tem problema. Eu preciso registrar aqui direitinho, mas não tem problema, depois a gente acerta lá dela. Tá ok, gente? Muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. Né? Boa semana, tudo de bom, cuidado aí com vocês, cuidado com seus idosos, seu entorno. Né? Lembre-se, semana que vem é semana de projeto de TI, tá certo? A gente vai ter atividades, não é aula, vocês vão receber um link aí da atividade que vai acontecer na terça-feira. Vale hora complementar, vale presença também. Ok? Um abraço aí para vocês aí, tudo de bom. Eu vou parar aqui vou parar a gravação.